Shalom Adonai, mais uma aula, mais um momento juntos, mais um diálogo teológico. E hoje nós vamos falar sobre o Sínodo de Dort. Sínodo de Dort. Mas antes de entrarmos no conteúdo da aula de hoje, na exposição desta aula, eu quero te mostrar este livro. Esse livro publicado pela editora Reflexão, que eu sempre menciono que é a principal representante da teologia arminiana aqui no Brasil. Esse livro é o livro Escatologia Pentecostal que eu escrevi, que tem por princípios e bases norteadoras do texto as raízes da escatologia pentecostal, tá? Os fundamentos teológicos que a escatologia pentecostal se apropria, os métodos que utiliza a escatologia pentecostal e a epistemologia, ou seja, como ela racionaliza e reflete sobre os textos bíblicos em que ela e as bases teológicas em que ela está ancorada. Então esse é um grande livro, um livro extraordinário para você compreender a escatologia pentecostal, dando aí uma mergulhada no dispensacionalismo clássico, no dispensacionalismo progressivo, depois entrando também na estrutura, na história e no fundamento das duas correntes, né, escatológicas pentecostais, que o pentecostal se apropria na sua hermenêutica escatológica, que é o pré-tribulacionismo dispensacionalista e o pré-tribulacionismo histórico, e o pré-milenismo dispensacionalista e o pré-milenismo histórico. Um excelente livro. Te recomendo adquirir, viu? Escatologia Pentecostal, autor Danilo Palar Lemos, esse que vos fala. Muito bem, vamos para a aula de hoje, vamos para o conteúdo que nos está proposto. O Sínodo de Dort. O Sínodo de Dort começa com uma controvérsia, um debate e um embate. Tá? O embate é promovido pelo Gomarus, que começou a misturar a política e a religião quando ele acusa a Armínio de não apenas heresia, mas também de ser um simpatizante do diabo espanhol, o Henrique VIII. Então a controvérsia ela permanece acirrada até a morte de Armínio em 1609. Tá? No ano seguinte, os partidários de Armínio eles vão liderados por Johannes Hindenburg e Simão Episcópio vão apresentar os 5 artigos da remonstrância, tá? Que foi formulada e foi desenvolvida pautado na discordância com Gomarus, no embate com Gomarus. Então, surgiu desse debate, esse embate, 5 artigos ou 5 pontos, tá? Para confrontar essa controvérsia e embate com Gomarus, para pontuar as 5 bases basilares da remonstrância ou dos remonstrantes. Tá? Primeiro, a eleição estava condicionada pela fé, então ela era antivista. A expiação de Cristo tinha abrangência ilimitada. A expiação ilimitada. A humanidade caída é incapaz de exercitar uma fé salvadora. A graça era resistível e cair da graça seria possível, tá? E é possível. Muito bem. Em resposta, os gomaristas, os que seguiam a Gomaro, formularam uma contra-remonstrância. E esse debate teológico se tornou quando Johann van Oldenbarnevelt apoiou e, ao ponto de vista remonstrante, e Maurício também declarou estar do lado, né, ou
apoiando os contra-remonstrantes. Então essas tensões elas começam a se agravar e as Províncias Unidas, também conhecidas como República Holandesa, ficaram à beira de uma guerra civil. Com isso, Maurício prevaleceu e em agosto de 1618, Oldenbarneville foi temporariamente preso até que fosse realizado um sínodo nacional, que foi declarado e denominado como Sínodo de Dort. Então, esse Sínodo de Dort se reuniu em novembro de 1618 até janeiro de 1619. E ele contou com a presença de mais de 100 representantes de diversas nações, incluindo a Inglaterra, a Escócia, a França, a Suíça. Representantes no sínodo eram exclusivamente calvinistas. 3 representantes eram arminianos de Utrecht, que conseguiram entrar, mas foram expulsos. Então Simão Episcópio foi convocado a se apresentar diante do sínodo, mas foi proibido de defender seu ponto de vista quando ele vai protestar, e ele protesta e vai ser expulso do sínodo. Então, a decisão final do sínodo foi que os ensinamentos de Armínio eram heréticos, e o sínodo rejeitou os 5 artigos da remonstrância. Como resposta, o sínodo afirmou a depravação total, a eleição incondicional, a expiação limitada, a graça irresistível e a perseverança dos santos, que são os 5 pontos do calvinismo ou do tulipe. Quando a teologia de Armínio é medida por Dort, fica claro que ele rejeitava 3 dos 5 pontos: a eleição incondicional, a expiação limitada e a graça irresistível. Não está claro que ele tenha rejeitado a depravação total. Ele especificamente vai afirmar que o próprio homem está morto em pecados. Armínio estava indeciso sobre a perseverança dos santos. Ele não negava a doutrina, apenas afirmava que é preciso ter cuidado para não oferecer uma segurança falsa. Os seguidores de Armínio foram mais definitivos ao rejeitarem tanto a perseverança dos santos como a depravação total. Então, durante o sínodo de Oldenbarneville, Oldenbarneville foi julgado por um tribunal durante esse sínodo. Um tribunal que era considerado e foi composto principalmente de seus inimigos especiais, recebendo uma sentença então de morte, Oldenbarneville. Em 13 de maio de 1619, aos 71 anos, Oldenbarneville foi decapitado em Haia. Mais de 200 pastores foram depostos dos seus púlpitos e 80 outros foram exilados ou presos. O famoso jurista Hugo Grossio recebeu uma sentença de prisão perpétua, mas escapou com a ajuda da sua esposa. Depois da morte de Maurício em 1625, o arminianismo voltou gradualmente a ser permitido na Holanda. E em 1634, uma irmandade remonstrante foi estabelecida, tornando-se eventualmente a Igreja Reformada Remonstrante. 2 décadas depois do Sínodo de Dort, outra controvérsia teológica começa a borbulhar nos círculos reformados e dessa vez na França. A controvérsia ela girava em torno do brilhante teólogo francês Moïse Amirault, professor da famosa escola de Seymour. Amirault famosamente questionou um dos artigos dos cânones de Dort, a doutrina da expiação limitada. Em vez disso, ele defendia a expiação ilimitada
crendo que a expiação de Cristo foi suficiente para toda a humanidade, mas eficiente apenas para os eleitos. Esse ponto de vista, às vezes, ele se torna conhecido como universalismo hipotético ou o calvinismo de 4 pontos. Então, em sua obra breve tratada da predestinação, Amirault propôs que Deus predeterminou uma salvação universal por meio de um sacrifício universal de Cristo por todos. Contudo, essa salvação universal não seria efetiva a menos que fosse apropriada pela fé pessoal, no tocante à vontade de Deus. Sua graça é universal, porém, no tocante aos indivíduos, ela é condicionada pela fé. A teologia, então, calvinista, ela foi modificada de Amirault e gerou repetidas acusações de heresia, primeiro no Sínodo Nacional, que ocorreu na Alemanha, em Alençon, em 1637, depois no Sínodo Nacional de Sclarenton, em 1644, e uma terceira vez no Sínodo de London, em 1659. Então, Amirault foi exonerado, no entanto, as igrejas reformadas da França, da Holanda e da Suíça mantiveram sua oposição a ele. Particularmente em Genebra, Francisco Turretini, 1628 a 1687, ele se opôs ao amiraultismo, acusando-o de ser um afastamento da fé ortodoxa e uma acomodação entre o calvinismo e o arminianismo. Em última análise, porém, a maioria das igrejas reformadas acabou aceitando ou tolerando as convicções de Amirault. O jansenismo, que era o sucesso do Concílio de Trento, não suprimiu o empreendimento teológico entre os católicos, no que se torna e vai se tornar um dos principais acontecimentos teológicos mais notáveis do século XVII. O espectro do calvinismo ele vai emergir dentro do próprio seio de Roma, enquanto ele estudava teologia na Universidade Católica da Louvânia. Cornelius Otto Jansenius, também conhecido como Jansênio, e seu amigo de longa data, Jean Duvernier, ele vai se desenvolver com um profundo interesse pelo pensamento de Agostinho de Hipona, e mais tarde Duvernier se torna o abade de Saint-Cyran e Jansênio foi consagrado como bispo de Ypres. Jansen então vai morrer de repente durante uma epidemia em 1638 porém, antes dele vir a morrer, antes de sua morte, ele vai confiar um manuscrito que ele escreve ao seu capelão, o qual se tornaria sua magnum opus, ou sob a teologia agostiniana. Então, Jansênio adotou uma posição rigorosamente agostiniana em relação a doutrinas como o pecado original, a depravação do homem e a necessidade da graça divina. Abraçando plenamente a noção escrita de Agostinho sobre a predestinação, ele argumentava que Deus havia predestinado apenas uma parte dos homens para a salvação, deixando os demais entregues ao seu destino merecido. Os jesuítas então ficam particularmente indignados e vão alegar que Jansênio era um calvinista clandestino. Duvergier abraçou a causa do seu falecido amigo e em 1634 ele vai se tornar o conselheiro espiritual no convento cisterciano de Port-Royal e consegue persuadir a abadesa Maria Angelique Arnauld no ponto de vista janseniano. Juntamente ao seu irmão Antônio Arnauld, depois disso, os conventos de Port-Royal se tornam importantes bastiões representantes do que foi denominado como jansenismo. E essa atitude de Duvergier o levou à prisão em maio de 1638, onde ele vai permanecer até 1642.
e ele vai morrer no ano seguinte, depois da morte de Duvergier. Antônio Arnauld se torna então, nesse momento, o principal proponente do jansenismo. Em 1653, tá? Incitado pelo Sorbonne, tá? O Papa Inocêncio X vai emitir uma bula de Can Oncasiane, tá? Condenando quem? Augustinos. A condenação papal girava em torno de 3 afirmações básicas de jansenistas, tá? Sem a graça preveniente e habilitadora de Deus, os homens caídos não podem obedecer aos mandamentos divinos e exercitar a fé ou merecer o favor divino. A graça de Deus não pode ser resistida. E Cristo morreu apenas pelos eleitos. Antônio Arnauld defende Agostinos e Blaise Pascal impunha a pena em defesa de Arnauld em suas famosas cartas Le Préférentiales, tá? Que são as que promoveram essa defesa. Nenhum dos dois, tanto nem Arnauld e nem Blaise Pascal, foi capaz de mudar a maré. E automaticamente o jansenismo foi sistematicamente desarticulado. Com isso, o convento de Port Royal foi proibido de receber os sacramentos, proibido de aceitar novos noviças, e finalmente em 1708 o Papa emite uma bula dissolvendo o convento de Port Royal de Champs. As freiras que permanecem ali são forçosamente removidas em 1709 e a maior parte dos prédios é demolida em 1710. Tá? Agora vamos falar ainda nesse complemento dessa aula sobre a renovação teológica do pietismo alemão. Porque depois da morte de Martinho Lutero, o movimento que herdou seu nome, ele sucumbe à confusão e às rivalidades. Então, o gênio luterano vão censurar publicamente os filipistas, tá? E permaneceram em confronto e dialogando e debatendo até concluir um tratado teológico de paz com a Fórmula de Concórdia em 1577, a qual vai se tornar a declaração definitiva da ortodoxia luterana. A maior parte da destruição em massa da Guerra dos 30 Anos de 1618 até 1648, que vai convulsionar a Europa, acontece em solo alemão. A agricultura entra em crise, a fome devasta a terra e as universidades foram fechadas. Já no fim da guerra, havia pelo menos 8 milhões de almas a menos na Alemanha. Aí surge a Paz de Westfália. A Paz de Westfália, ela deu espaço ao catolicismo, ao luteranismo e ao calvinismo, defendendo das sensibilidades religiosas do príncipe que já estava cansado do derramamento de sangue, das 3 comunidades religiosas, e se recolhe para trás de seus escudos polêmicos, e em vez de atirar bala ou de canhão arremessando bombas teológicas umas nas outras, agora ele promove uma unificação e até uma comunhão entre essas 3 alas teológicas, essas 3 posições teológicas, essas 3 escolas teológicas, esses 3 segmentos teológicos. O pietismo, então, foi uma reação motivada pela fadiga de guerra à suposta teologia escolástica do luteranismo, a qual os pietistas vinham mais como enxergavam e a viam mais como uma ortodoxia morta do que como uma fé vibrante. O pietismo não pretendia mudar a doutrina luterana ou formar uma nova igreja.
Ele vai consistir num movimento da renovação interna da igreja que vai buscar uma ortodoxia viva. Então o pietismo via a si mesmo como uma eclesiologia ou in eclésia, ou seja, uma eclesiologia intra-igreja, ou seja, uma pequena igreja dentro da igreja. Um veículo para o despertamento de uma atenção renovada à piedade cristã. Tá? Com isso, nós podemos considerar que as coisas de uma perspectiva mais clara, que o pietismo alemão ele foi uma reação à ortodoxia morta do luteranismo confessional e estatal do início do século XVII, que, segundo eles, não equivalia necessariamente a sugerir que a ortodoxia luterana fosse inerentemente contrária à piedade pessoal. Os mesmos teólogos escolásticos que haviam composto sistemas teológicos eruditos, abstratos, também eram capazes de produzir hinos comoventes e escritos devocionais profundamente pessoais, como Johann Gerhard, autor de uma das exposições escolásticas definitivas da teologia luterana, o Locke's Communis Theologici, também se interessava profundamente pela piedade. Como testemunha um testemunha popular, devocional, que vai provar ser uma obra devocional já até superada em popularidade, apenas por outro devocional titulado Verdadeiro Cristianismo, em 1606, por um pastor luterano, Johann Arndt. Então, nós podemos dizer que nesse andar e transitar todo, não é? Do século XV até o século XVII, houve muitas questões de embates teológicos com ordens políticas, sociais e de conflitos religiosos controversos entre alguns segmentos que vão brotando e vão sendo mantidos e amparados por alguns líderes, imperadores e príncipes da Espanha, Suíça e Inglaterra. Era isso que nós tínhamos para hoje na sua aula, no nosso contexto histórico aqui no canal A Rota da Teologia.